Bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Como é que tá? Então, hoje eu vou explicar aqui como é que você montaria uma planilha que correlaciona os dados por você, tá certo? Então, em geral, esta função ela já existe no Excel. Não para cálculo, né, daqueles parâmetros B e A de regressão que a gente viu na aula passada. Isso você tem que fazer manualmente. Podemos até pensar se mais para frente, eu não tenho ainda esse conhecimento, mas eu sei que existe a possibilidade de, dentro daquele VBA, de você criar as funções, certo? Então eu vou ver se eu dou uma pesquisada nisso, vou me aprofundar nisso, e aí, quando eu tiver esse conhecimento, eu repasso para vocês, né? Aí nós podemos montar uma série de funções, né? E você pode, da mesma forma, você pode transferir essas funções entre os programas. Então você cria uma função, você pode levar isso daqui e instalar num outro computador essa função e poder sair aí utilizando essa função, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui uma variável x, que é aquela variável independente. Claro, quando a gente trabalha com correlação, não existe uma separação clara entre o que é variável independente e o que é variável dependente. Então você não vai saber, tá, mas essa relação de x com y, será que esse x que eu escolhi, será que não é, na verdade, ele que é o dependente e o outro que é o independente? Isso daí não fica muito claro. Isso daí é algo muito lógico. A correlação não vai te dar essa precisão de quem que é o x, quem que é o y. Você tem que deduzir por meio da lógica, né? Então, por exemplo, ah, deixa eu pensar um exemplo aí. Por exemplo, vamos voltar para o exemplo lá, aquele exemplo claro, né? Relação entre número de assassinatos e investimento, número de homicídios e investimentos na parte da segurança. Como é que eu vou saber se na verdade está correlacionado? Se quem é o independente é o número de homicídios ou é o investimento? Isso quem vai determinar é você. Mas eu acho que o que faz mais sentido é você ver se o investimento, né? Então você pode, se o investimento resultou numa queda. Então é o investimento que é a variável dependente e o y que é seria teoricamente o número de homicídios, ou o contrário, você pode fazer da forma que você preferir. Né? Sinceramente, essa questão de variável independente e dependente vai depender muito vai variar segundo a lógica aí que você empregar. Enquanto que na causalidade, como você tem um vai ter que ser a causa e outra vai ter que ser determinado como consequência, você não vai ter essa flexibilidade de quem que é o independente e quem que é o dependente. Então vai ser mais fácil até de determinar quem que é variável independente e quem que é dependente. Mas é claro que nós, como estamos trabalhando com correlação, então vamos ver aqui, independente dessas questões aqui de essa aqui é a variável dependente ou é independente, né? Então vamos desconsiderar esse fator aí de dependência, né, entre as variáveis, tá certo? Então vamos lá. Vamos explotar, deixa eu ver aqui, vamos explotar então os valores da nossa aula anterior aqui no gráfico. Então vamos lá, que eu me lembre, acho que os valores eram mais ou menos esse daqui. Opa, tem algum probleminha aqui? Ah, sim. É que aqui nesse Excel especificamente, ele tem que ser o ponto no lugar da vírgula. Né? Então vamos lá, 19 ponto. Lembre-se disso, que essa parte aí se o teu Excel é com ponto, é com vírgula, dá muito problema. Ainda mais no VBA, porque o VBA ele é montado apenas aceitando a utilização do ponto. Ele não deixa que você utilize a vírgula, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado e ver se o teu Excel aceita a vírgula mesmo, porque vai que você monta o programa e depois vê, ah não, mas ele não aceita a vírgula. Aí você tem que fazer uma série de alterações, né? Então é algo bem é muito chato quando isso acontece, né? Então 19, 20.1, 7, deixa eu ver, tem mais dois, né? 13, 14.6. Agora nós vamos inserir as variáveis y. Então 8.3, 13.7, 7.4, 13.3, 12.2, tá? 13.4, 13.8, 7.2,
10.6 e por fim 10.9. Beleza, então é isso daí. Veja só, eu montei esta planilha já pensando na formação desse gráfico de dispersão e regressão. Então, esses daqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10, se não me engano, cada um era um distrito, né? Então, são 10 distritos que nós temos aqui. Aí, cada um você tem aqui embaixo aquela taxa, o número a porcentagem de idosos, né, pessoas com mais de 65 anos aqui embaixo, e aqui a taxa de mortalidade. Conforme, claramente, conforme, obviamente, notoriamente, com aquele valor percentual referente para 1.000 pessoas, né, no caso. Então, temos aqui então a formação desses pontos, aqui, que essa parte aqui dos pontos seria o nosso gráfico de dispersão, e a parte com esta reta seria a parte da regressão, que seria você tentar fazer uma estimativa aí, uma estimativa por meio de função linear de qual que seria, digamos, o valor, né? Sei lá, do 15, por exemplo. O valor do 15 ficaria aqui no meio entre 10 e 12, então ficaria 11, aproximadamente 11. Essa aqui é uma estimativa. Pode ser que o valor do 11 seja muito maior, como é esse ponto aqui. Né? Esse ponto aqui está destoando demais da estimativa que existia para ele. Então ele pode, talvez, se a gente fizer a consideração, ele até possa ser considerado um outlier. E isso a gente vai ver, creio que isso a gente acabe vendo na próxima aula. Então, eu vou mostrar como é que a gente monta esta parte aqui. Então, você primeiro monta uma linha com a variável x, uma linha que, ou aqui eu acabei mesclando as linhas, mas lembre-se, a mesclagem de células ela é melhor para efeito estético, mas para automação ela é muito ruim. E depois, acho que mais para frente, talvez a gente veja por que, que isso acaba acontecendo. Porque quando você mescla células, você vai ter uma dificuldade em fazer a referência a elas, porque aqui você tem duas células, tá? Só que você só pode fazer referência a C, certo? Então, às vezes, dependendo da forma que você está automatizando, isso pode ser o entrave para uma automatização mais simples, né? Então, é bom evitar. Até eu não fiz o certo aqui. Aí embaixo, aqui na última célula, você pode pôr a soma, né? Para a variável x, soma para y. E aí você tem que fazer mais umas 3 colunas, né? Como a gente tinha feito. Uma para o x ao quadrado, uma para o y ao quadrado e uma para o x vezes cada y, né? Cada x vezes cada y, respectivo. Aí a gente faz esses valores, soma eles aqui para o x ao quadrado, faz a soma dos y ao quadrado, faz a soma do x vezes o y, né? Aí o que, que eu montei, tá? Tendo esses valores que são os mais importantes, essas somas, na verdade, eu nem precisei colocar a fórmula do coeficiente de Pearson, porque já existe essa função dentro do Excel. Se não me engano, a função que existe, existem duas funções. Existe essa função aqui, que é a correl, que aí ela gera esse coeficiente de correlação de Pearson, e essa função, se não me engano, surgiu, acho que no Excel 2007, né? Mas hoje em dia, nós além de termos a correl, a gente pode utilizar também a função Pearson. Né? Vou até mostrar essa função Pearson, vai dar na mesma, veja só, Pearson. Que dá para o nosso coeficiente de correlação. Aí você dá uma das colunas com a variável e a outra coluna aqui. Ó, outro problema de você ter essa fusão é que aí ele vai referenciar a coluna A e a coluna B ao mesmo tempo. Mas veja só que ele vai dar erro para nós. Quer dizer, por incrível que pareça, ele não deu erro aqui, mas às vezes, ainda mais no gráfico sempre dá erro. Por incrível que pareça, aqui ele funcionou, né? Mas às vezes, para mim, ele dava problemas, dependendo do Office, do Excel que eu tinha. Se você tivesse isso daqui, ele dava um erro, certo? Então é muito melhor que você referencie apenas uma coluna e não duas, tá? E aí você vai ter certeza que não vai dar erro nem aqui, nem nas funções e muito menos no gráfico, porque aí no gráfico eu tenho certeza que vai dar erro, né? Então, existe a função Pearson, que é a do Excel mais recente, mas eu acabei utilizando a Corel para manter a compatibilidade com o Windows com o Excel 2007, tá certo? Então aqui é o valor do coeficiente. Aqui eu posso até inserir uma função de arredondamento, né? Então eu posso pôr uma arred aqui para esse valor. Vamos escrever arredondar ele. Acho que
3 casas decimais está suficiente. Então, ponto e vírgula, 3, fecha e põe aqui de novo o ponto e vírgula que tinha antes. Aí ele vai arredondar esse valor aqui para 3 casas para não ocupar muito espaço, né? Essa porcentagem. Acho que até 2 já era suficiente, falar a verdade. Então, vou pôr 2 aqui. Então, aqui nós temos a estimativa daquele coeficiente de determinação. Eu usei uma função concat para deixar algo bem fácil, intuitivo. Então, você junta aqui, ele junta a porcentagem, que é esse valor do coeficiente calculado, então ele faz a referência para isso daqui, e aí eu utilizei uma função potência, ponto e vírgula 2, então ele eleva esse valor ao quadrado. Você podia fazer também, em vez de usar essa função potência, você podia fazer assim, você tira a função potência e faz assim. Usa o circunflexo, que aí vai dar na mesma. O circunflexo ali representando que você está enunciando qual que é o expoente. Aí você põe um parênteses aqui só para ele entender que é referente a todo esse valor e não referente, ele não está multiplicando o 100 pelo 2, né? Aí só para você evitar que ocorra algum erro. Dá na mesma, né? Como deu para ver. E aí o que eu fiz? Agora que eu fiz esse arredondamento, você faz o concatenamento, né? Você usa a função concat, ou concatenar, né? Até melhor, porque aí você tem a compatibilidade com o Excel 2007. E aí eu juntei este valor, que aí ele multiplica por 100, e fornece para nós o quê? Ele fornece para nós a porcentagem. Né? Então eu coloquei esse porcento aqui do lado. Podia até ter usado uma outra função, que acho que é a função texto, né? Que aí ela permite que você mude a formatação de um número, mas eu acho que não tem de um número, de uma célula, do conteúdo de uma célula, né? Ele permite que você, por exemplo, se você tiver um número decimal, você possa mudar para uma porcentagem. Isso você pode até usar uma condicional, coisa que quando você tem a opção que você faz direto, né? Que é aquela que eu mostrei, que você vem aqui e escolhe qual que é a formatação, não existe a flexibilização de você usar uma condicional e a partir dessa condicional você selecionar qual formatação, para qual momento a formatação é mais adequada para aquela célula. Então aqui você tem essa opção com a função texto, talvez eu mostre mais para frente. Então aqui você põe a porcentagem, ele dá um espacinho e escreve: é explicado pela variação de y resultante da de x, certo? Então aqui ficou bem didático, né? O valor do coeficiente de determinação, o valor percentual desse coeficiente, né? Que é o coeficiente de Pearson ao quadrado. Para regressão, eu basicamente apliquei aquelas fórmulas, tá? E aí eu vou explicar umas duas funções que eu acho que são importantes que vocês conheçam. Aqui nós temos a função cerro. O que é a função cerro? É uma função simples. Quando ocorre um determinado erro, pode ser que seja por causa disso. Vejam só, se uma coluna não tiver valor, vai dar erro. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a função cerro. Por quê? Por que vai dar erro aqui nesta célula? Porque você está correlacionando essa coluna com esta coluna, tá certo? Se uma das colunas não tiver preenchida, como que ele vai correlacionar? Então ele vai dar um erro, certo? Ele vai dar aqui uma informação de algum tipo de erro. E aí o que eu fiz? Eu inseri para esse valor que ele nos fornece, eu inseri uma função cerro. Então se ele der erro por conta da ausência dos dados aqui, ele vai simplesmente inserir para nós esse tracinho aqui, indicando que não existe informação disponível até o momento, né, acerca desse coeficiente. E eu fiz a mesma coisa para os outros. Então a função cerro você faz normalmente as suas funções, depois você simplesmente pega cerro e globaliza. Então você seleciona aqui, coloca ela em todo a tua informação e diz, então se der um erro, eu quero que ele informe isso daqui, ou que ele faça um espaço em branco, aí você faz assim, né? Coloca as duas aspas uma do lado da outra e ele vai dar o espaço em branco, tá certo? Mas eu preferi pôr esse tracinho assim só para indicar. E aí aqui ele simplesmente vê se existe o tracinho aqui, se existe o tracinho nessa célula do coeficiente, ele vai responder, inexiste correlação. Portanto, não tem como você determinar quanto por cento que você vai explicar da correlação se ela não existe, né? Aqui nesses dois aqui, vou explicar o que é essa função côntice. Essa função côntice, ela é basicamente aquele processo que nós utilizamos da média. Então ele faz, eu podia até ter usado, acho que a função média teria sido mais fácil, mas aqui até que caiu bem porque eu posso explicar o que é a função côntice. A função côntice, ela vai fazer um cálculo, tá? Você coloca uma condicional, tá? Então você diz primeiro para ele, tá? Quais células que eu vou contar? Aí você diz, eu quero que você conte este conjunto de células, por exemplo, tá? Aí ele vai ver, tá, mas
qual que é a condição para que eu conte essa célula. Aí você põe ponto e vírgula, tá? Aí você pode fazer, aí você sempre lembra de usar as aspas. Então você põe aspas, maior, menor, você pode pôr maior igual, você pode pôr menor igual, você pode pôr igual, você pode pôr diferente, que é assim, né? Cabe lembrar, maior, menor, diferente, basicamente é isso, né? Igual, normalmente você vai usar esses operadores, maior, menor, igual, diferente. E aí você fecha aspas, né, desse operador que ele vai considerar, coloca essa letra E aqui, diferentona aí, que eu não sei o nome, você coloca esse E aqui e coloca qual que é o outro texto. Então você pode pôr até um texto. Então, vamos supor que a célula diz alguma informação. A resposta, se a resposta for não, por exemplo, tem uma lista de dados aqui, aí é não e sim, não e sim. Eu quero saber quantos não que tem. Aí você põe essa condição. Você põe a tua coluna que tem as informações. Aí você põe maior não, né? Porque não tem como você considerar maior ou menor quando você tem uma cadeia de texto. Então você usa o igual. Então ele vai contar para você todas as vezes em que aparecer o texto não aqui. Então veja só. Quer dizer, aqui não dá para demonstrar, né? Porque ele está dividindo por um outro valor, né? Mas vamos supor, eu vou deixar certinho como tá. Maior ou igual a zero, tá? Vou mostrar aqui. Então, por exemplo, se eu usar a função conte-se para esse conjunto de dados aqui, tá? Vai fazer e disser para ele assim, ó, tá? Disser para ele assim, igual a não, tá? Toda vez que tiver preenchido exatamente o não com N maiúsculo, o tio, ele vai contar um, viu? Contou um, contou dois. Aí eu escrevo sim, ele não conta. Não, ó, três. Mas agora, não se. Ó, veja só, se você escrever o não minúsculo, ele não vai contar, porque ele só conta dos que tiverem com o N maiúsculo. Vejam só. Agora ele contou. Opa. Na verdade, às vezes ele até tem essa flexibilidade, né? Eu não sei como é que você faria. Acho que sinceramente ele contabiliza independente. Realmente, ele contabiliza independente de estar maiúsculo ou minúsculo. Mas é obviamente para padronizar é melhor que você tenha todos iguais, né? Certo? Então vou limpar aqui. Já deu para entender intuitivamente o papel da função não. Mas dá para usar também a função soma-se, que eu devo utilizar ela e mostrar a aplicação dela mais para frente, tá? Então isso aqui seria basicamente a mesma coisa que usar a função média, né? Eu estou pegando a soma, que é esse valor, a soma desses valores x que está nessa célula, e estou dividindo pela contagem das células que estão com valores maiores que zero. Então as células que estão preenchidas com um número positivo. Se bem que isso aqui até que está errado, né? Pensando bem, porque não necessariamente o valor pode ser maior que zero, né? Ele pode ser menor que zero, pode ser um número negativo, né? Vai que é um número negativo, vai que é um fluxo de caixa e tem dívida. Eu estou querendo relacionar a dívida com algum outro fator de uma empresa, né? Aí você vai ter números negativos. Aí porque ele é um número negativo, você não considera? Não, ele tem que ser diferente de zero. E as células que não estão preenchidas, elas normalmente são consideradas diferentes de zero. Então, se eu colocar 0, 1 e 1. Vamos só pôr aqui o coeficiente válido, fazer um teste do coeficiente aqui, colocar 3 valores. Veja só. Aqui nesse côndice, vamos fazer o teste do côndice separado, tá? Vamos fazer o maior que zero. Vamos fazer um diferente e o diferente de zero, tá? Vamos fazer esse teste aqui só para ver, tá? Vou só pegar o côndice aqui, tá? Vou pôr aqui fora, tá? Veja só. Ele está contando aqui para o C, mas eu quero que ele conte para o nosso valor A. Tá? Opa! Parece que ele não carregou aqui. Ah, sim. Ele tem que ser diferente de zero, na verdade, né? Diferente de zero. Engraçado, tá dando 13. Ah, sim. Porque acho que, na verdade, quando a célula não está preenchida, ele pensa que é diferente de zero. Então, ela tem que ser um valor maior ou menor, né? Então, ele tem que ser um valor que definitivamente exista um preenchimento. Então, a gente pode fazer o seguinte, nós podemos fazer o côndice daqueles valores que são maiores que zero
e somar com os que são menores que zero. Porque aí os que não são zero, os que não estão preenchidos, eles simplesmente não contabilizam. Então a gente pode fazer assim, ó, também, né? Conte-se e somar com os valores menores que zero, certo? Aí lembre-se, obviamente, de usar o parênteses aqui, né? E nós vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Põe parênteses aqui, né? Menor que zero, mais o maior que zero, e aí fecha o nosso parênteses. Agora, acho que a nossa função está mais correta, né? E aí aqui onde tem o conte, você vai aplicar mais ou menos a mesma coisa, né? Mesmo princípio, menor, e aqui menor também, né? Tô corrigindo aqui, porque veja só, se tivesse como estava antes, né, só relembrando, os valores que são negativos, ele não ia contabilizar, porque só estava contabilizando os valores positivos. Mas tem que contabilizar os valores negativos. O que eu não contabilizo são as células que não têm valor, ou seja, os lugares em branco, certo? Então a gente tem que somar esse côndice aqui dos valores negativos com o côndice dos valores positivos, coisa que não estava acontecendo, ele só estava contabilizando valores positivos. E aí, como eu disse, se tiver um valor de fluxo de caixa de uma empresa, por exemplo, e a empresa tiver com dívida, ele não vai contabilizar a dívida nessa análise, então o valor vai estar incorreto, certo? Por isso que nós temos que considerar esse fator, beleza? Assim, aqui é maior, não é diferente. E aqui é maior, não é diferente. Beleza? Ó, aqui mais um parênteses eu tenho que inserir aqui e um parênteses aqui para que fique adequado. Pronto. Acho que agora a nossa fórmula até que está mais adequada. Dá para ver aqui que o ajuste está muito mais correto. Porque agora ele está considerando se o valor for negativo. Então veja só, se eu colocar um valor negativo, ele vai considerar o valor negativo. Ó. Deu para ver. Então, ele sofreu uma certa alteração aqui. Então, eu posso inserir os valores negativos, tá? Eu vou inserir uns valores negativos. Vamos ver se ele está funcionando aqui. Ó, a partir de agora, como a nossa função está com valores, a partir de agora, quanto maior estão dando esses valores, os valores estão negativos. Então, a nossa função, apesar de ter um valor fraco, dá para ver que está tendo um decréscimo aqui no nosso coeficiente de correlação. Então, quanto maior ele está indo, menor está sendo o valor respectivo, tá certo? Então, eu posso pôr aqui menos 500. Vamos ver o que vai acontecer. Viu? Ele está com esse decréscimo, até que tá pouco aqui. Não sei o que é, mas ele acho que até que deveria ser maior, né? Se bem que agora ele está com... o coeficiente ele é meio complicado da gente explicar, mas tudo bem. O que importa é o seguinte, agora ele está fazendo essa consideração, né, dessa questão de se o valor é negativo, coisa que ele não estava fazendo antes, tá certo? Um valor maior que 12. O valor negativo deu considerável. Aí ele já fez, aqui o valor da reta R deu bastante consideravelmente um valor negativo, agora que a gente montou. E aí a reta, ela deu essa reta decrescente, né? Antes ela estava com uma reta crescente, agora nós estamos com uma reta decrescente por conta desse valor negativo do coeficiente de correlação. Né? Como eu tinha dito, quando ele é positivo, a tendência é que a reta tenha subida. Quando ele é negativo, a tendência é que a reta tenha uma queda, certo? Então aqui ele basicamente faz aquela aplicação daquela conta. Aqui a função contas, que como eu expliquei, vai contar então as células que estão preenchidas, levando no princípio que ela tem que ser maior ou menor que zero. As células que não estão preenchidas não são nem maior nem menor que zero, então ele não vai considerar, certo? E aí, aqui nós temos então, basicamente então a nossa função aqui, né? Se bem que aqui é C, né? Tem que ser o mesmo parâmetro, né? Então, um é A, o outro é C. Agora tá certo. Então a nossa função, ela é basicamente assim. Como é que eu fiz isso no gráfico? Então eu fiz o seguinte. Eu peguei um conjunto muito grande de pontos, tá? Como é que eu montei o gráfico? Depois de ter feito... antes eu vou só explicar esse grau de correlação. Eu fiz o seguinte. Eu usei uma função C, tá? Aí eu disse para ele, tá,
Então a gente tem vários tipos de correlação, né? Como a gente tinha visto, para você interpretar. Quando a correlação ali, alguns autores até falam, então, antes a gente estava falando que de 0 a 0,39 a correlação era bem fraca ou fraca, né? Mais ou menos. Aqui alguns autores, na verdade, em vez de 0,39, eles falam de 0,35. Então, no caso, eu coloquei que quando a correlação ela é maior que 0, mas ela é menor que 0,35, ela é uma correlação fraca. Quando ela está entre 35 e ela for menor que 0,65, ela é uma correlação, tem um grau de correlação médio. Se ela tiver um grau de correlação que for ao mesmo tempo, por isso a função E, ele tem que ser maior do que 0,65 e tem que ainda ser menor que 0,9. Aí você tem uma correlação que é forte. Mas ela vai ser realmente muito forte quando ela estiver entre 0,9 e 0,99. Eu coloquei então a classificação muito forte. E quando aproximadamente a tua correlação for tipo 0,998, por exemplo, quando o arredondamento dessa correlação para zero casas, né, se for um valor 0,998, ele vai te fornecer que é uma correlação no tipo quase perfeita. Então, a relação entre eles é quase que absolutamente explicável entre as variáveis que você apontou. Então, se você tem a variável x e y, a relação é quase de 100% entre a alteração de uma variável e o resultado na outra, tá certo? Então aqui, só explicando, aqui a gente está trabalhando com esse ABS, referente ao valor do coeficiente, por quê? Porque eu estou usando aqui esse ABS, ele é uma função que te fornece o módulo. Então lembre-se, se o valor é negativo, não importa, eu quero saber se o valor em si, o número que está aqui, se o número que está aqui está nessa escala. Não me importa se ele for positivo ou negativo, por isso que a gente usa o ABS, que vai te fornecer o módulo. Então a gente só trabalha com os valores em tese que são positivos. Mas a nossa preocupação aqui é trabalhar com os valores em si, independente do sinal desse valor. Entendeu? Então isso facilita na hora de você interpretar, senão você ia ter que fazer mais uma função C trabalhando com os valores negativos, o que será uma perda de tempo. Por isso que a gente utiliza esse absoluto, certo? Se bem que aqui o absoluto é desnecessário, né? Porque o valor zero não é nem positivo nem negativo. Então, tudo bem, mas não seria necessário aqui, nesse caso específico, usar o absoluto, né? Enquanto que nos outros é, né? Porque mais zero e menos zero é a mesma coisa. Beleza. Então nós temos aqui esses parâmetros aqui. E aqui no valor do x, a gente basicamente, aqui no y, rapidamente explicar, ele vai pegar, lembre-se, quando você está fazendo referência a um parâmetro fixo de uma função, você tem que travar. Aí você tem que usar esses dois aqui cifrões, né, para você travar o valor dessa célula. Então o valor L7, que é o valor do B, que é aquele B que multiplica pelo x, que é essa célula aqui do lado, que no caso não fica travada, para quê? Para que o valor vá acompanhando quando você vai descendo com a célula. Então, cada um dos valores de y vai ter considerado o valor respectivo do x, tá? Quando você for descendo a coluna. Mais o valor do a, que é aquele termo independente, que é fixo, né? Então você tem que pôr, nesse caso você vai ter que pôr os cifrões para deixar ele fixo também. Então tem que sempre tomar cuidado. Você utiliza o cifrão para travar quando você tem uma referência que a gente chama absoluta, ou seja, uma referência que é sempre a mesma independente da célula. Quando você precisa da variação da célula, aí você vai utilizar as referências relativas, que vão variar de acordo com o momento que você descer a coluna. Então, descendo a linha, né, no caso, desculpa, coluna não. Quando você descer de coluna, ele vai acompanhar essa descida. O valor da célula que você fez referência vai acompanhar essa descida, tá certo? Então, sempre tomar cuidado com isso. Que isso daí, se você não presta atenção, sempre dá um erro. Então, tem que prestar muita atenção com essa questão. Aí eu montei essa fórmula, cliquei aqui, ele foi até o final, né? Claro que antes eu tive que selecionar todo esse conjunto, deixar ele com linhas de grade para que depois ele reconhecesse que clicando aqui, esse valor iria até o final, né? Aí o valor do x, ele utiliza uma função que é assim. Aqui tem o nosso erro famoso, então quando você tiver todas as células aqui das colunas do x e do y não tiverem preenchidas, é provável que dê um erro, né? Porque esse valor a e b, ele daria um erro em tese, né? Então aqui ele vai dar um erro de valor. Por isso que eu coloquei a função se erro, porque aí quando não tem célula preenchida, ele simplesmente dá em branco para todas essas células aqui, não aparece aquela informação do erro, né? Então,
o que ele faz? Ele pega o L11, quem que é o L11? Ele pega a célula que está acima dele e vai fazer o que? O somatório dela, do maior valor aqui, tá? O maior valor da escala de x, eu não sei por que tem esse mais um, mas tudo bem. E vai dividir pelo total de células restantes. Então nós temos 999 células abaixo dessa daqui, que vai... Então ele repartiu em vários pedacinhos, e aí cada uma vai ser o que já andou de pedacinho, mais o pedacinho. Então vai ser esta célula, mais o outro pedacinho, que é o valor dessa daqui duas vezes, aí o valor dessa daqui, né, que você fez aquela multiplicação por 2 mais uma vez, aí esse daqui que vai ser o valor da primeira vezes 4, o valor desse daqui que vai ser o valor da primeira vezes 5 e vai indo assim, até chegar onde? No valor máximo de x, que é 12. Então veja só, quando você chegar lá no final, vai estar chegando ali no 12, no caso como eu coloquei aquele mais um, vai estar chegando no 13 ali. Por qual que é a ideia disso? É que a minha escala ela fique condizente com o meu número de informações. Então a minha escala aqui do gráfico vai acompanhar o número de pontos que eu inseri. Então vai ficar bem claro, porque se eu colocasse uma escala muito grande, tipo 1000 aqui, então que fosse de 0 até 1000, ficaria muito pouco visível. Então a ideia que eu montei aqui foi fazer uma escala que acompanhe os valores de x que você insere. Então se você inserir o valor 500, ele vai acompanhar o 500. Enquanto se eu deixasse definido, mais ou menos aqui no gráfico, que a escala é 500, e se eu colocasse um valor muito menor? Não ia ficar visível. Então essa é a ideia, que ele a escala do gráfico, principalmente a escala do x, né, então vai acompanhando as variações que eu coloco dos valores de x, certo? Então a escala fica boa para você conseguir ver os pontos e a função estimativa, essa função aqui de regressão, tá bom? Então é basicamente isso daqui. Há uma função erro, você soma o valor da célula anterior ali mais os pedacinhos, você dividiu o pedacinho no total de células restantes e vai adicionando pedacinho por pedacinho de acordo com a célula vai descendo, até que ele atinja um pouquinho a mais do que o valor inicial de x, para que você tenha então essa variação da escala. E obviamente esse valor do y aqui vai estar variando conforme o valor do x e conforme a mudança que você fizer aqui, você vai ter variação no A e do B, e como ele está fixo nessa célula, ele vai esse gráfico aí, caso você altere esses valores aqui, ele vai alterar o próprio gráfico, tá? De regressão, de dispersão e regressão. Tá bom? A próxima aula, então, eu vou falar dos outliers. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar. Eu acredito que não, tá? É basicamente isso, então. E na próxima aula, então, a gente conversa um pouquinho sobre no que consiste um outlier, tá? E como determinar esse outlier. Vai ser uma aula simples, rápida, mas é importante, né? Caso vocês... às vezes as pessoas trabalham com um conceito que eu vou entrar de forma superficial, que é o conceito de cluster, que aí você divide o conjunto de dados em dados distintos e você vê, tá, mas esses dados aqui, eles têm um conjunto considerável de outliers para uma função. Então eu faço o seguinte, eu reparto o meu conjunto de pontos em vários grupos. Aí eu analiso eles caso a caso, certo? Isso que seria a análise de clusters, a clusterização. Então, por exemplo, o conjunto de empresas de franquias, como aquele exemplo que eu dei na aula anterior, do estilo do McDonald's, eu não posso pegar empresas grandes, franquias grandes, como McDonald's, Burger King, sei lá, agora não me vem alguma cabeça assim, sei lá, Madeiro, coisas assim. Você não pode misturar essas franquias com franquias menores, certo? Então, se você estivesse analisando alguns parâmetros, como o faturamento dessas empresas, você teria que fazer uma análise de cluster para conseguir fazer uma análise de correlação com algum outro indicador. Seria que separar as grandes empresas em várias escalas aí e analisar em grupos aí separados caso a caso, tá? Isso seria análise de cluster, eu não vou entrar nisso, porque é bastante complicado, né, de estudar essa parte, mas é possível que a gente analise outros tipos de correlação aí nas próximas aulas. Acho que é provável que a gente chegue aí na parte de correlação a ver a correlação Spearman, né, no máximo, e ver o conceito de outlier, tá certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tenham um bom dia, uma boa noite, seja a hora que vocês estão assistindo. E uma boa semana para todos vocês. Tchau, tchau.